Olá, caros alunos, jovens, bem-vindos a essa terceira aula do Escolhas para a Eternidade. Esse curso é um curso do Instituto e da Crédito no Instituto. Não esqueçam aí de marcar aí sua participação. O link vai estar aí na descrição desse vídeo, ok? E também precisam fazer uma experiência de aprendizado. Mas para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas vão escrevendo o que você tem aprendido, os sentimentos que você tem tido em relação a esse curso, para depois compartilhar comigo, tá bom? Tenha um prazer, esse curso está sendo aqui no YouTube, vai ficar gravado, depois você pode assistir quando puder e assim, dentro do período ali do curso, poder receber o crédito no Instituto. Também uma forma de aprendermos um pouco mais sobre as nossas escolhas, né? Esse curso ele é baseado nas palavras do presidente Nelson, né? Um discurso que ele fez em maio de 2022, com esse título, né? Escolhas para a Eternidade, o devocional para os jovens adultos da igreja. Foi em 15 de maio de 2022, né? Que ele proferiu essa mensagem. Então, temos falado um pouquinho sobre isso, sobre essas palavras do profeta, né? Então, que impacto teve sobre você, o que ouvimos até o momento, e como tem sido aí suas escolhas em relação àquilo que aprendemos junto com o profeta, com o presidente Nelson. Relembrando algumas coisas que o presidente Nelson falou, ele disse que ele queria falar para vocês sobre o seu futuro. Então, aquilo que ele falou, ele disse que tem impacto no seu futuro, nessa vida e também na eternidade. Tudo que ele falasse, ele teria impacto na eternidade. E aí ele diz que vocês precisam entender 3 verdades fundamentais que vão nos ajudar a se preparar para o futuro. Então, até grifei ali, marquei, né, essas 3 verdades. Verdade 1, conheçam a verdade sobre quem vocês são. E depois, a segunda, conheçam a verdade sobre o que o Pai Celestial e seu Filho oferecem a vocês. E a terceira, conheçam a verdade relacionada à sua conversão. Nas 2 primeiras aulas falamos um pouco sobre isso, sobre a verdade, sobre quem vocês são, né? Ele nos falou sobre 3 coisas, né? Que somos filhos de Deus, filhos do convênio e discípulos de Jesus Cristo. Essas são as 3 verdades. Outros rótulos, outras coisas que nós recebemos nessa vida têm menos importância em relação a essa verdade, quem somos, filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo e filhos do convênio, né? E depois nós precisamos conhecer a verdade sobre o que o Pai Celestial nos oferece. E nós debatemos muito sobre isso, sobre essa verdade, o que o Pai Celestial nos oferece e o que Ele tem nos dado, né? Então hoje nós vamos focalizar mais nossa atenção na terceira verdade, né? Então conheçam aí a verdade relacionada à sua conversão. Qual que é essa verdade? O que o Senhor espera e pode te auxiliar em relação a isso, né? Qual é a verdade? Então conheçam essa verdade, conheçam a verdade relacionada a quem você é, conheça a verdade agora relacionada à sua conversão, né? Essa é o que nós vamos tratar aqui, né? Então, quando os profetas sentem que as palavras que eles falam são especialmente importantes para nos lembrarmos delas e entendermos, eles às vezes repetem, né, suas mensagens em várias situações, né? E a gente pode encontrar, né, o presidente Nelson tem, por exemplo, falado muito sobre o templo, né, e o quanto ele tem repetidas vezes falado dessa importância em discursos, em vários discursos, né, da importância de vocês estarem no templo, se prepararem para fazer seus convênios, estarem frequentemente no templo. Então, o profeta tem falado muito sobre isso, né? Então, eles também podem usar frases, né, palavras ou frases para enfatizar a importância dessas mensagens.
Então eu vou fazer com vocês aqui, pegando aí esse discurso, Escolhas para a Eternidade, que foi em maio de 2022, e logo em seguida, na conferência de outubro de 2022, vocês vão ver que o presidente Nelson, ele repetiu, né, algumas das coisas que ele falou para vocês, jovens adultos, isso falando para toda a igreja, né? Então, o primeiro discurso, como eu falei, é esse Escolhas para a Eternidade, né? Que foi o do devocional. E logo em seguida, depois na conferência de outubro, ele falou sobre vencer o mundo e encontrar descanso, na conferência de outubro de 2022. Então, ele falou do mesmo tema, da mesma coisa, né? Nesses dois momentos, em maio, nesse devocional para os jovens adultos e na conferência geral da igreja, né? Então eu vou colocar aqui na tela esse discurso, esses dois trechos, né, desses dois discursos, para que a gente possa fazer uma comparação, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Então tá ali os dois discursos e eu vou fazer algumas marcações e vocês vão acompanhando aí no vídeo e pensem aí, comparem os dois, né, lado a lado, né, e como isso impactou aqueles que estavam tanto no devocional como na conferência, né, de outubro. E por que será que ele repetiu? Qual a importância disso e a ênfase que ele dá e como a gente pode se fortalecer, né, para que aí, né, através disso, dessas palavras, possamos conhecer a verdade relacionada à nossa conversão, né, que é o nosso tema hoje aqui. Deixa eu dar... Então, o que eu vou fazer, nós estamos aqui, um do lado do outro, né? E eu vou ir marcando aqui, comparando os dois, né? Então, em maio, ele falou, procurar responder a essas perguntas, né? Então, ele fala que muitas perguntas em nossa vida para, né, ver como é que está a nossa conversão exigirá esforço, muito esforço. Todos nós podemos ter dúvidas, perguntas sobre a verdade, né? Então, ele diz que vai ter muito esforço. E aí ele fala a seguinte frase: eu imploro a vocês que assumam a responsabilidade por seu testemunho. Eu imploro a vocês que assumam a responsabilidade por seu testemunho. Então, essa é a primeira coisa que eu queria grifar aqui para vocês. E a gente vai comparar aqui já. Deixa eu marcar aqui. Então é essa frase aqui, né? Eu imploro, né? Pensem nisso. O profeta está dizendo, eu imploro a vocês que... E aí ele fala, assumam a responsabilidade por seu testemunho, né? Então nós precisamos assumir, né? 6 jovens adultos precisam assumir a responsabilidade sobre seu testemunho. Não? Nosso testemunho é uma responsabilidade pessoal, né? E... não pode estar baseado no testemunho de outras pessoas, né? Não podemos viver com luz emprestada, precisamos ouvir a voz do Senhor em nossa própria vida, ter a nossa própria experiência e poder saber por nós mesmos se esse é o caminho, se essa é a verdade, né? Se esse é o lugar que eu devo estar, né? Antes de continuar aqui no de maio, vamos pular um pouquinho para o de outubro. No de outubro ele fala assim, dou aos membros de toda a igreja o mesmo encargo que deu aos jovens adultos em maio. Então ele fala que vai repetir, né? Ele já diz aqui que vai dar o mesmo encargo que deu a vocês, jovens adultos, a todos os membros da igreja, a toda a igreja. Então, na ocasião eu exortei, aí ele fala, e eu imploro a vocês agora. Veja de novo. Eu imploro, olha lá, vou marcar aqui de novo. Aqui, ó. Deixa eu marcar de amarelo igual ao outro, para a gente comparar. Ele fala ali, né? Eu imploro a vocês agora. Então ele está implorando para os membros da igreja agora. E ele fala a mesma coisa, assumir a responsabilidade de seu próprio testemunho de Jesus Cristo e de sair e dar uma completada aqui, ó, não só de Cristo, mas de seu Evangelho, né? Então, aqui. Certo? Então, vou
põe laranja aqui também. Então, e assumirem a responsabilidade do seu próprio testemunho de Jesus Cristo e seu Evangelho. Vejam, por essa mensagem ser tão importante, o profeta repete, pouco tempo depois, né? E agora falando a toda a igreja, e de novo usando a mesma frase, eu imploro a vocês agora, né? Então, pense um pouco sobre isso, né? Nós vamos voltar já ali para os discursos, né? Deixa eu pense aí, pondere, né? Por que vocês acham que o profeta imploraria para que você assumisse a responsabilidade pelo seu testemunho? Porque ele implorou a toda a igreja para que assumíssemos a responsabilidade por nosso próprio testemunho, né? Por que ele fez isso, né? Então, quando ele implora, é que algo está em perigo, né? Há uma mensagem de urgência, de perigo, ele está nos alertando sobre isso. Então, nós precisamos estar bem atentos, né? Então, ele implora ali para que assumam a responsabilidade, né? Eu imploro a vocês que assumam a responsabilidade por seu próprio testemunho, né? Então, essa é a mensagem ali do presidente Nelson. Deixa eu voltar lá para o... Então, vamos continuar aqui a comparação. E aí ele continua, né? Esforcem-se, aí ele vai dar várias ações para precisamos fazer, né? Esforcem-se para obtê-lo, sejam responsáveis por ele, cuidem dele, cultivem-no para que ele cresça, alimentem-no com a verdade, não o poluam com as falsas filosofias de homens e mulheres descrentes, para depois acabar se perguntando por que seu testemunho está diminuindo, né? Então, esforcem-se, cultivem, alimente, né? Ele vai repetir isso ali, ó, do lado, lá na conferência de outubro, esforce para obtê-lo, cultive-no para que ele cresça, alimente com a verdade, não o poluam com falsas doutrinas de homens e mulheres descrentes. Isso aí. O que muda ali um pouquinho, o finalzinho ali, quando ele fala, para depois ficar se perguntando por que seu testemunho está diminuindo, né? E ao final ele faz uma promessa, né? Lá em maio ele ainda fala, né? Pense na oração diária, sincera e humilde, é uma forma de fortalecer seu testemunho, de conseguir seu próprio testemunho, né? Ele fala sobre banquetear-se com as palavras dos profetas antigos, né? Com as escrituras e os modernos, né? Peçam ao Senhor que os ensine a ouvi-lo melhor, passem mais tempo realizando o trabalho de tempo, história da família. Então ele dá algumas sugestões para fortalecer, né, para ter esse fortalecimento contínuo aí do seu testemunho, né? E a promessa em maio é: ao fazerem de seu testemunho sua maior prioridade, observe os milagres que acontecem, os milagres acontecerem em sua vida. Então, ao fazer do testemunho sua maior prioridade, observe os milagres acontecerem em sua vida, né? Você tem visto esses milagres acontecerem em sua vida à medida que você fortalece seu testemunho? Em outubro ele diz: ao fazerem do fortalecimento contínuo de seu testemunho de Jesus Cristo sua maior prioridade, observem os milagres acontecerem em sua vida. Então ele repete, né? Então, quer milagre na sua vida? Fortaleçam continuamente seu testemunho de Jesus Cristo e de seu Evangelho. Não deixe se levar pelas filosofias dos homens, né? E mulheres descrentes, né? Tem muita coisa poluindo aí na internet e buscando tirar você do caminho estreito e apertado, né? Do caminho que conduz à vida eterna. Então essa é a comparação aí que a gente pôde fazer. Então, se o profeta repetiu, né, essa mensagem, ela é de valor inestimável para você, de valor inestimável, né? Então, aí minha pergunta agora é: que ações o presidente Nelson sugere para que a gente possa assumir essa responsabilidade pelo nosso próprio testemunho? Então ele fala algumas ações ali, né, que vocês podem fazer, né? Primeira coisa que ele faz é: esforce para obtê-lo. Então primeiro precisamos obter o testemunho, né? Como é que a gente vai manter esse testemunho, fortalecer algo, né? Se esforce. Que ações você vai fazer? O que você vai fazer? Que preço você está disposto a pagar para obter um testemunho desse Evangelho,
fortalecer seu testemunho, né? Então, se esforce aí para obtê-lo, com oração, jejum, estudo diário das Escrituras, buscar nas fontes divinamente apropriadas as palavras dos profetas, sejam nas conferências, no site oficial da igreja, busquem lá, na água viva mesmo, né? As Escrituras são a fonte, né? É melhor ir lá nas Escrituras, né? Onde não foi mexido, né? Para a gente obter esse testemunho. Depois sejam responsáveis por ele, é sua responsabilidade, né? Não dá para culpar ninguém por a gente perder nosso testemunho. Nós precisamos ser fortes, firmes, apesar de às vezes ouvirmos algo que possa não nos agradar, de vermos alguém fazendo algo que talvez não seja muito apropriado. Nós precisamos manter nosso testemunho firme, porque é nossa responsabilidade fazer isso, não é de ninguém mais, né? Seu testemunho é sua responsabilidade, né? Cuidem dele, né? É como alimentar realmente, né? É nutrindo a cada dia, cuidar dele, né? Como é que você alimentaria seu testemunho? Para que ele se mantenha vivo, forte, né? Como ter um pet, né? Um animalzinho que a gente vai cuidando, alimentando, fortalecendo e progredindo. Mas isso vai impactar diretamente a nós, né? Como a gente faz isso, impacta diretamente a nós, né? Então, cultive-no para que ele cresça, né? E aí o presidente Nelson já faz uma comparação com a planta, né? Precisa ser cultivada, precisa ser nutrida, né? Para crescer, né? Para ser forte, ter raízes firmes, né? Produzir frutos, flores, né? Então, cultivem seu testemunho, né? E aí, o presidente Hinckley dizia que é como o músculo do corpo, né? Você precisa ficar exercitando, né? Então, a gente tem que estar exercitando através do serviço na igreja, o serviço ao próximo, de auxiliar, de buscar, né? Então, a gente tem várias ações que a gente precisa fazer aí. Mas, principalmente, como a gente falou não sei se vocês chegaram a ver no nosso podcast mais cedo, precisa sempre com os olhos fitos na glória de Deus, né? Com amor a Deus, acima de todas as coisas. Fazemos essas coisas por amor, né? Porque aí o Espírito vai testificar e a gente vai sentir essa paz, essa alegria, né? De viver o Evangelho. Fazer as coisas com amor, né? Não como uma obrigação, uma lista de coisas que tem que fazer, né? Mas façam isso com amor a Deus e amando ao próximo, né? Como a nós mesmos, né? Depois dá uma olhada lá no podcast, nós falamos mais sobre isso. Foi hoje ao meio-dia, né? Aqueles que estão assistindo esse vídeo depois, foi no dia 26, né, de março. Então vamos lá, ao meio-dia. Mas está aqui no nosso canal do YouTube. Então alimentem-no com a verdade, né? Aí como é que eu estou alimentando meu testemunho? Será que, né, estou entrando em sites duvidosos, apostas, né? Ou estou alimentando ele com a verdade, né? Com luz e verdade, né? Isso tem a ver também com guardar os mandamentos. Quando vivemos os mandamentos de Deus, nós temos mais força, né? Nós estamos alimentando mais o nosso testemunho, porque nós temos o Espírito conosco e vamos alimentá-lo com a verdade, né? Depois ele fala, né, de não poluir com falsas filosofias dos homens e mulheres descrentes, para depois acabar se perguntando por que seu testemunho está diminuindo. Então, existe muita coisa falsa, né? Para adquirir a verdade, né, a gente tem que buscar na fonte apropriada, porque tem muita coisa aí pela internet, né? Então, adquirir o conhecimento espiritual reside em pagar o preço, né? Deus é a fonte de toda a verdade. Precisamos buscar a verdade no Senhor, né? Então, existem muitos comentários, coisas na internet que vão acabar te levando para outro caminho, né? Primeiro precisa agir com fé, né? Agir com fé através da oração, buscando as Escrituras, buscando estudar, até você conhecer a verdade. Às vezes vão ter coisas que você não vai ter a resposta. Às vezes ouviu algumas coisas, né? E sobre algumas dessas questões, mas o Senhor é a fonte de toda a verdade, né? Precisamos buscar a verdade no Senhor, né? O presidente Nelson, ele fala um pouco sobre isso, né? Ele diz sobre as perguntas que a gente pode ter, né?
Certo discurso ele fala: se tiverem perguntas, espero que tenham, procure respostas com o desejo fervoroso de acreditar. Aprendam tudo o que puderem sobre o Evangelho, certifiquem de recorrer a fontes repletas de verdade para obter orientação. Vivemos na dispensação em que nada será retido. Assim, com o passar do tempo, o Senhor responderá a todas as nossas perguntas. Enquanto não tem a resposta, ele diz: mergulhem no rico reservatório de revelação que temos ao nosso alcance. Prometo que isso fortalecerá seu testemunho, mesmo que algumas de suas perguntas ainda não tenham sido respondidas. Suas perguntas sinceras, feitas com fé, sempre levarão a mais fé e a mais conhecimento. Então, perguntas feitas de maneira sincera, com fé, sempre levarão a mais fé e a mais conhecimento, né? Então, possamos nos apegar, né, como disse o Elder Lawrence Corbett, a responder primeiro as perguntas primárias, né? Existe um Deus? Eu sei que Ele existe, que Ele vive, que Ele é meu Pai, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador? Eu consigo responder essa pergunta primária. Joseph Smith foi um profeta? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o Reino de Deus na Terra? Então, se eu consigo responder essas perguntas primárias, as secundárias, que vão ser várias, né? Seja a respeito da história da Igreja, da doutrina da Igreja, né? Vão ser respondidas, né? E como o presidente Nelson declarou ali, se nós fizermos de maneira sincera e com fé, essas perguntas sempre levarão a mais fé e mais conhecimento, né? Nós vamos encontrar as respostas. Muito bem, então não poluam seu testemunho aí com falsas doutrinas, né? Falsas filosofias, né? Então eu queria que vocês ponderassem um pouquinho aí que pensamentos ou sentimentos você está tendo agora, depois de ouvir essas palavras, de comparar essas duas declarações, né? A declaração feita em maio de 22, no Devocional dos Jovens, com a de outubro de 2022, na Conferência Geral, né? E durante eu pensando ali nas ações e tudo mais, que pensamentos te veio à mente, né? E como isso pode te auxiliar. Muito bem. O que você tem aprendido aí? Qual sentimento você vai ter? Então, pense aí nas ações que você pode fazer para assumir a responsabilidade, né, do seu próprio testemunho. Lembram ali da promessa? Qual é a promessa, né? O que o profeta ali ele promete se fizermos de nosso testemunho nossa maior prioridade, buscarmos ter isso como uma prioridade na nossa vida, né? E ele fala disso, né? Repetindo ali as palavras dele, ao fazerem do fortalecimento contínuo do seu testemunho de Jesus Cristo sua maior prioridade, observem os milagres acontecerem em sua vida. Os milagres vão acontecer em sua vida. Tenho certeza disso. O Senhor tem feito muitos milagres na minha vida, né? Tenho observado quanto a mão do Senhor tem me dirigido, me ajudado, me fortalecido, né? Tenho buscado dentro das minhas deficiências também, das minhas dificuldades, né, fortalecer meu testemunho, né? Não tem sido fácil, né? E não é fácil para ninguém, né? Não sou perfeito, né? Tropeço muitas vezes, mas o Senhor está conosco. Ele vai nos ajudar. Nós vamos ver esses milagres acontecerem, né, na nossa vida, se buscarmos fortalecer nosso próprio testemunho, né? Eu me lembro certa vez de um jovem, né, que veio até mim, né, e tinha muitas dúvidas, né? Ele é um jovem que nasceu até na igreja, dentro do convênio, só que ele começou a ver vários sites, várias coisas contrárias à igreja. Aquilo foi poluindo realmente sua mente, como o presidente Nelson disse, né? E ele chegou, né, para conversar, né? Nós fomos conversar no meu escritório para poder ajudá-lo. Ele tinha muitas perguntas, né? Aquelas perguntas secundárias, né, da quais falei, né? E podem ter várias perguntas aí, várias questões que podem vir sobre nós e nossa mente, né? Que o Elder, como eu disse ali, o Elder Lawrence E. Corbett, ele disse que as perguntas secundárias
São inúmeras, né? Inclui perguntas sobre a história da igreja, poligamia, as pessoas descendentes, né, de africanos, sacerdócio, as mulheres do sacerdócio, enfim, o DNA, e aí vai, né? Então, mas se ele fala assim, se responderem às perguntas primárias, as secundárias também serão respondidas, ou serão consideradas de menor importância, e vocês poderão falar de coisas que entendem ou não, coisas com as quais concordam ou não, sem a necessidade de abandonar o barco, sem pular do barco, né? Nesse velho barco chamado Sião, a Igreja de Jesus Cristo Santos Dias, né? De estar no reino de Deus, né? Então aquele jovem veio com aquelas dúvidas, procurei ajudá-lo, orientando, respondendo suas dúvidas, né? Em determinado momento ele percebeu o quanto eu falava com a certeza, com a alegria, prestava meu testemunho, e ele falou, você realmente tem certeza disso, né? Eu falei, sim, prestei meu testemunho de novo para ele. E aí ele virou para mim e falou assim, eu queria ter essa mesma certeza que você tem. Então, no meio daquela dúvida, né, aquela pergunta, eu falei, você tem que buscar, né? Busca compreender. Ora ao Senhor, né? O Senhor está disposto a te auxiliar, busque nas fontes apropriadas. Então, se você tem essa mesma dúvida, que não está bem certo aí, você pode ter essa certeza, né? Assumam a responsabilidade por seu testemunho. Vão atrás. Se tem dúvida, busquem, né? E vocês vão ver os milagres acontecer na sua vida, né? Reflitam aí agora, né? Como você, né? Reflitam sobre como estão assumindo a responsabilidade sobre o seu testemunho. O que você tem feito? Como está isso? E aí, escolham ali, ó, 1 ou 2 pontos da declaração do presidente Nelson que acham que vão os ajudar aí a assumir a responsabilidade pelo seu próprio testemunho, né? Então pense ali na declaração dele, das coisas que falei, depois podem voltar o vídeo um pouquinho aí, se estiverem assistindo ao vivo, ou vou colocar aqui de novo para vocês, né? Pense nesses pontos aqui, escolham 1 ou 2 pontos desse, né? Vou repetir aqui as palavras dele. Esforce para obtê-lo, é 1 ponto. Sejam responsáveis por ele. Cuidem dele. Cultivem para que ele cresça. Alimentem-no com a verdade. Não poluam com as falsas filosofias de homens e mulheres descrentes. Então, escolha um desses pontos para que você possa assumir, né, a responsabilidade sobre o seu próprio testemunho. O que você vai escolher? Escolha ali o que vocês acham que vai te ajudar aí, a assumir a responsabilidade sobre o seu próprio testemunho. E o Senhor vai estar contigo, vai te ajudar, né? E aí planejem como vão incorporar esses pontos aí na sua vida. O que vocês vão fazer para incorporar, né, esses pontos aí na sua vida. Então, lembrando ali o que ele falou, né, alimente seu testemunho com a verdade, precisa ser com a verdade, né? É isso que vai fortalecer, né? Deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês. Vamos ver aqui, vamos ver se com essa frase embaixo aí, alimentem seu testemunho com a verdade. Vamos ver aqui, ó. Será que o seu testemunho está um pouquinho assim, né? Não nutrido, né? Não alimentado, não cultivado, né? As flores estão meio murchas, né? Como é que está seu testemunho? Será que o que você pode fazer aí para fortalecê-lo melhor, né? E aqui uma outra imagem, que essa, olha só, quando está bem cultivado, firme, né? Outras pessoas se alimentam desse testemunho, como aquela abelha ali, está tirando o pólen daquela flor, né? Vai fazer o mel, né? Produzir o mel, né? Quando o nosso testemunho está forte, quando a gente alimenta com a verdade,
vai fortalecer outros, vai ajudar outros, né, a se fortalecer, né, e vai trazer um efeito, né, que é aquele milagre que vai acontecer em nossa vida. Então está meio murchinho, né? O que você pode fazer, né? Pensando um pouquinho nisso daí, né? Com base na sua experiência, como você pode saber quando o seu testemunho ele está meio subnutrido ali, né? Como você pode saber disso, né? Seu testemunho talvez aí esteja um pouco subnutrido, né? Como é que você vai fazer para fazer com que ele fique, né, nutrido novamente, né? Então é isso aí. Então, quando às vezes você começa a criticar a liderança, às vezes pode estar se desviando um pouquinho da verdade, né? Sente que está meio fraco espiritualmente seu testemunho, talvez é hora de cultivar de novo, fortalecê-lo ainda mais, né? Porque vão vir as tempestades, né? Os ataques aqui, né? Até a planta é atacada. A gente precisa proteger nosso testemunho, fortalecer nosso testemunho, nutrir ele, né? Será que eu tenho racionalizado, né, aquilo que tenho recebido dos profetas, dos apóstolos? Achando, isso não é para mim, isso pode ser para outra pessoa. Será que eu estou... não é bem assim. Será que eu estou ouvindo realmente com os ouvidos corretos, né? Então essa é uma das coisas aí que a gente pode fazer, né, para fortalecer, né? Então eu queria que vocês pudessem escrever aí no chat, né? Escrevam aí no chat, né? Quais são as maneiras pelas quais uma pessoa pode nutrir e alimentar seu testemunho. Mesmo que você esteja ouvindo aí depois essa aula, né? Esse vídeo. Quais são algumas maneiras que você pode nutrir e alimentar seu testemunho? Quais são algumas dessas maneiras, né? Coloquem aí. Como você pode fazer isso, né? Então, tem muitas maneiras que a gente pode fazer. E, para mim, uma das essenciais é o estudo diário das Escrituras, né? É o fortalecimento através da palavra, buscar lá na fonte, né? Isso vai nos auxiliar imensamente. Não é quantas páginas eu vou ler, quantos capítulos, mas é dedicar um tempo, né? Um tempo de qualidade para estudar as Escrituras, para mergulhar, né? Não importa ali quantos versículos, capítulos você vai ler, mas ao estudar as Escrituras, faça perguntas para ponderar sobre o que está lendo ali. Faça perguntas para você mesmo e procure as respostas. Procure aplicar na sua vida, trazer para as situações que você está vivendo hoje. Ao mergulhar nas Escrituras, o Senhor vai fortalecê-las e vai te dar a direção. Então, em que ocasião você recebeu alguma dessas bênçãos aí, né? O presidente Nelson falou, né? Por fortalecer seu testemunho, né? Então, temos muitas bênçãos que podemos receber ao alimentar nosso testemunho. Se essa influência positiva, né? Essa flor mais forte aí, né? Na vida de outras pessoas, né? Fortalecer outras, né? E uma das maneiras de fazermos isso, né? De ser essa bênção, né? De fortalecer nosso testemunho, né? O presidente Nelson enfatizou as bênçãos que recebemos ao alimentar nosso testemunho com a verdade do livro de Mórmon, né? Ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre podemos receber a verdade através do livro de Mórmon, das palavras que nós vemos no livro de Mórmon, né? Então ele declarou, né? Quando penso sobre o livro de Mórmon, penso na palavra poder. As verdades contidas no livro de Mórmon têm o poder de curar, confortar, restaurar, socorrer, confortar, né? Fortalecer, consolar e alegrar nossa alma. Então ele fala desse poder, né? Então, as verdades contidas no livro de Mórmon têm o poder de curar,
confortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar e alegrar nossa alma. Que fantástico, né? Então esse é o poder que o livro de Mórmon tem, né? Já sentiram isso ao estudar o livro de Mórmon? Já sentiu a cura através das palavras do livro de Mórmon? Nós vemos várias experiências, né, dos profetas no livro de Mórmon e como eles puderam ser curados, confortados, né? A alma, o filho, né, foi consolado, confortado e restaurado, né? Foi socorrido, né, ao perseguir a igreja de Cristo, ao buscar atacar os membros da igreja, pregar contra a igreja, e o anjo do Senhor apareceu a ele e aos filhos de Mosias, né? A alma ficou em coma, né, durante aquele período, né? Mas podemos ler, né, suas palavras em alma, como ele se sentiu, né? Como a alma se sentiu depois de viver aquela experiência, né? Ele disse que enquanto ele estava ali sofrendo, né, aquela angústia na sua alma, aquela dor, né, ele se lembrou das palavras do seu pai, né, que falou sobre o Salvador do mundo, sobre a expiação de Cristo, e aquilo o fortaleceu de tal maneira, né? Ele vai rogar ao Senhor, né, pedir por sua alma realmente, né, pedir ao Senhor que o auxilie, né? E ele conta isso para o seu filho Elamã, né? Lá em Alma 36, né, ele fala que ele foi torturado, né, com eterno tormento, a alma foi atribulada, né? Ele lembrou de todos os pecados que ele sentiu, ele se viu atormentado com as penas do inferno, né? E aí ele até fala que ele pensou que ele poderia ser banido, né, aniquilado, né, de corpo e alma. Está lá no versículo 15, né, de Alma 36, né? Então ele ficou ali 3 dias, 3 noites, atormentado pelas dores de uma alma condenada, né? E aí, deixa eu ler aqui com vocês, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui. Então ali no versículo 17, né, a gente pode ler, né? Olha o que a alma diz ali, né, no versículo 17. E aconteceu que enquanto eu estava sendo assim atribulado e enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo, né, sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado minha mente nesse pensamento, clamei: ó Jesus, Tu és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. Então, eis que quando pensei isto, já não me lembrei de minhas dores. Sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. Oh, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido a minha dor. Que fantástico, né? Então o livro de Mórmon pode nos curar, pode nos restaurar, como o presidente Nelson disse, assim como fez com a alma, né, o filho. E podemos contemplar essa alegria, né, maravilhosa que ele contemplou, né? Então, existem muitas passagens no livro de Mórmon que vão nos ajudar, vão nos auxiliar, vão nos fortalecer, né? Então lembremos aí do que o livro de Mórmon pode fazer para a nossa vida. O presidente Nelson diz mais: meus queridos irmãos e irmãs, prometo que ao estudarem o livro de Mórmon em espírito de oração todos os dias, vocês tomarão melhores decisões, todos os dias, né? Lembra que é de escolhas para a eternidade, né, esse curso. Ele fala que se estudarmos o livro de Mórmon todos os dias, nós vamos tomar melhores decisões, todos os dias.
Prometo que ao ponderarem sobre o que estudarem, as janelas do céu se abrirão e vocês receberão respostas para suas próprias perguntas e orientação para a sua própria vida. Prometo que ao se aprofundarem diariamente no livro de Mórmon, vocês serão imunizados contra os males diários, mesmo contra a sedutora praga da pornografia e contra os outros vícios que entorpecem a mente. Né? Poderosa declaração do profeta de Deus, né? Então ele vai, ao estudarmos o livro de Mórmon, vamos tomar melhores decisões todos os dias. Estudem todos os dias, né? As janelas do céu vão se abrir. Vocês receberão a resposta para as suas perguntas, orientação para a sua própria vida. E fantástico, né? E aí vão ser imunizados, né? Gostei dessa palavra aí, imunizados, né? Hoje tem muitas pragas, muitas doenças, né? Muitas coisas, e a gente precisa tomar umas, né? Sempre existiu aí na história da humanidade, precisamos tomar umas vacinas, né? Então a imunização ali, como ele fala, é o processo pelo qual uma pessoa se torna resistente a uma doença, né? Os casos vão ser resistentes a essas doenças do mundo, né? O pecado, a influência do mal, né? Que é através do contato com certas doenças, que é através da administração de uma vacina, né? Então o livro de Mórmon pode ser essa vacina, né? Que vai nos deixar imunizados, fortalecidos contra as dores e esses males do mundo aí. Então é fantástico as declarações do presidente Nelson, né? Então as vacinas estimulam o sistema imunitário do organismo a proteger a pessoa contra infecções e doenças. Então o livro de Mórmon, se nós fizermos, como disse o presidente Nelson, nós seremos imunizados contra os males diários, mesmo contra a sedutora praga da pornografia, né? Essa é uma doença, né? E contra outros vícios que podem entorpecer a mente, né? Então o livro de Mórmon pode te imunizar, né? Então, e por fim, né? É importante que reconheçam, né? Ele diz, né? É importante que cada um de nós reconheça, né, que a principal razão pela qual o livro de Mórmon alimenta e nutre sua fé, esse é um comentário, né, não é as palavras do presidente Nelson, né, mas essa é a principal razão, é que ele testifica de Jesus Cristo. Como a gente viu aí no caso de Alma, o livro de Mórmon testifica do Salvador, ele ensina sobre sua expiação, né. Queria que vocês pudessem pensar agora, encontre alguma passagem do livro de Mórmon que os ajude a centralizar sua vida em Jesus Cristo. Compartilhe ela com alguém, né? Você pode mandar essa mensagem em mensagem, aí no WhatsApp, qualquer uma das suas mídias sociais, ou colocar no Instagram, né? Compartilhe essa mensagem, né? Compartilhe uma mensagem que te ajuda a centralizar sua vida em Cristo, né? Então, Cristo tem todo o poder para nos auxiliar, para nos fortalecer, nos socorrer, né? Pensando em uma dessas passagens, né, que podem nos auxiliar, né? De novo, voltando lá no capítulo de Alma, no livro de Alma, né, no capítulo 7, tem aquela importante, né, verdade que o Senhor declarada sobre o Salvador, né? Está marcado aqui na minha escritura, né? Fala que ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. Isso para que se cumpla a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem seu povo. Tomará sobre si as suas enfermidades para que se encham de misericórdia as suas entranhas segundo a carne, para que saiba segundo a carne como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Então o Senhor nos conhece porque Ele expiou, né? Ele nos conhece individualmente, Ele expiou por nossos pecados, Ele sofreu nossas dores, nossas aflições, tentações, tudo, né? Então Ele nos conhece individualmente, né? E Ele diz, né, para que se encham suas entranhas de misericórdia, né? Poder, né? Então essa é uma passagem significativa para mim, que ajuda a centralizar a minha vida em Cristo, né? Saber que Ele pode me socorrer, né? Tudo, porque Ele sabe, Ele entende
que eu passo, né? Seja uma dor física, uma doença, uma dor emocional, né? Enfim, algo relacionado a um distúrbio mental, enfim, o Senhor vai nos auxiliar em todas as nossas aflições, em todas as nossas dores, né? Tenho certeza disso, né? Tenho certeza disso. Então, compartilharam aí? Mandaram? Mandem aí. Pense na escritura do livro de Mórmon, né? A passagem do livro de Mórmon, que te ajuda a centralizar sua vida em Jesus Cristo, né? Compartilhe essa mensagem com alguém. Muito bem. Então, existem muitas outras escrituras. Tem uma que é preferida para mim, que é Éter 12, 27, né? O Senhor diz que se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-ei sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes, e minha graça basta a todos se humilhem perante mim. Pois caso se humilhem perante mim, e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. A graça de Cristo basta para nós, né? Todos temos fraquezas, dificuldades, mas Ele pode nos fortalecer em nossas dificuldades, pode nos ajudar em nossas necessidades, porque, como já falei, né, Ele nos conhece individualmente, e a graça dele basta para tudo que precisamos, né? Então Ele fará com que as coisas fracas se tornem fortes em nossa vida. Então, que poderosa essa escritura, né? Como ela já me auxiliou muitas vezes, né? Quando me achei inadequado, quando pensei que não poderia fazer, não iria conseguir, mas o Senhor me fortaleceu, me ajudou em decisões importantes, de servir uma missão de tempo integral. Talvez achamos que não somos capazes, tem muitas decisões, tem outras coisas, outras prioridades na vida, o emprego, a escola, a faculdade, enfim, os estudos, deixar a namorada, enfim. Mas saiba que o Senhor quer que você seja humilde, e sua graça basta para que você possa realizar algo tão grande, né? Casamento, né? Ser selado no templo, encontrar seu companheiro, sua companheira eterna. Então o Senhor vai te auxiliar em tudo. Não tenha dúvida disso, né? Ele diz, né? Não temais, né? Então, há versículos ou trechos do livro de Mórmon que ajudaram você, né? A fortalecer seu testemunho. Pensem nisso, né? Então, a principal razão é centralizar em Cristo, né? E o presidente Nelson, ele fala disso, né? Ele diz que o livro de Mórmon é centralizado em Jesus Cristo. Ele contém o próprio ponto central de sua mensagem. Foi escrito para nós, para os nossos dias, para a nossa vida. Ao estudarmos, ponderarmos e aplicarmos os princípios ensinados em suas páginas, receberemos força para centralizar a nossa vida em Jesus Cristo e desfrutar as alegres bênçãos que Ele nos promete agora e para sempre. Então, Ele é centralizado em Cristo. Ele é outro testamento de Jesus Cristo, né? Ele é o outro testamento de Jesus Cristo. O livro de Mórmon é a palavra de Deus, e se nós estudarmos, ponderarmos e aplicarmos os princípios ensinados em suas páginas, vamos receber essa força que o presidente Nelson diz para centralizar a nossa vida em Cristo, né? Não é fantástico isso, né? Então, pensem aí, né? Em como estão alimentando seu testemunho com a verdade contida no livro de Mórmon, e o que podem se sentir inspirados a fazer agora de modo diferente, daqui para frente. Anotem aí, o que você vai fazer daqui para frente com essa verdade, com as verdades contidas no livro de Mórmon, né? Pensem aí, que decisão você vai tomar em cima daquilo que nós podemos estudar juntos hoje aqui. Então, eu sei que Cristo, que Ele é o nosso Salvador, né? Pensem sobre a sua conversão, né? Como o presidente Nelson disse, conheçam a verdade relacionada à sua conversão,
e assumam de vez, né, a responsabilidade por seu testemunho. Essa é a mensagem de hoje para vocês, né? Não esqueçam aí de marcar sua participação nessa aula aqui na descrição desse vídeo, né? É um prazer estar com vocês e nos sigam lá nas redes sociais, né? Lá no @seminários.institutos.bho, que é BH Oeste, que é a nossa região aí, e participem da nossa aula na próxima semana. Então foi um prazer estar com vocês, agradeço muito a participação. Deixe aí qualquer comentário que possa ajudar e fortalecer relacionado ao que a gente falou hoje. Marque aqui, curtam essa transmissão e compartilhem com seus amigos aí para que possam ajudá-los. Então, obrigado a todos aí e até a próxima quarta.